Eu sempre me cingi, assim, a exercer a profissão de juiz, sabe? Eu sempre gostei de julgar e de decidir, assim. O tribunal era menor, né? A gente tinha um convívio muito bom entre todos, né? E era muito interessante, sabe? Porque a gente convivia mais, né? Entre as turmas e mesmo quando estávamos todos reunidos, né? Havia muito intercâmbio, assim, sabe? Muita convivência dos juízes, tudo. Era muito bom o tribunal nessa época. Doutora Alcina, a senhora por um acaso pegou os bailes da reitoria? Sim. Frequentou? Frequentei. Como é que era? Conta pra nós, meu sonho de ir um baile desses um dia. Os bailes antes eram tão bons. Bom, em primeiro lugar, a gente dançava de um modo diferente, né? Essa é a primeira coisa, a gente dançava, né? Então, eram muito bons esses bailes. E era... Os vestidos. Os vestidos. Bom, os vestidos da época, né? Vestidos da época, né? A cinturinha aqui, vestido rodado. E depois tinha aquele negócio, né? De vir o rapaz tirar para dançar, né? E tudo. A mulher ficava recatadamente sentada, né? E aí ele vinha, né? Tudo tirava para dançar. Era bonito, né? Pois é, nós somos um casal, assim, a moda antiga, né, tal. Nos gostamos, nos apaixonamos no trabalho, né, no relacionamento lá do tribunal e tudo, né. E o Jorge tinha aquela união anterior, era muito desquitado e tudo, era livre, né. E eu era solteira, né. Então, né, nos apaixonamos, né, e me convidou um dia para tomar um chá lá na confeitaria Cacique, não sei se tu te lembra, tu não ouviu, eu acho que não é do teu tempo. Aí tomamos um chá e quando saímos de lá, ele disse para mim, tu te casarias com um homem desquitado? Eu disse sim. Mas a senhora não estava com o coração no pescoço? Conta para nós. Eu disse sim. É porque eu nunca tive essa coisa assim, sabe, de dizer, é desquitado e tudo. Depende, é um desquitado mesmo, que não tem relacionamento com mais ninguém, né? Tudo bem. Não vai ficar toda a vida sozinho, né? Eu disse sim. Bom, aí nós nos entendemos, né? Quer dizer, na época, isso aí era uma coisa, não era comum, não, né? Hoje às vezes é difícil. Mas na época não era comum, mas quer dizer, tudo isso foi vencido por quê, né? Porque havia uma grande atração, havia um sentimento muito forte, né? Então, conseguimos, né? Casamos no Uruguai, fizemos uma festa na junta lá de Livramento, né? Não foi? Foi, nos receberam na junta, fizemos a festa do casamento lá e tudo. Foi bacana, assim, E aí voltamos casados. Pela lei uruguaia, é claro, mas tinha uma lei que assegurava o nosso casamento. Não era nossa, mas em todo caso era uma lei. O que eu não queria era ficar assim, sem a proteção de uma lei. Isso que eu não queria. Que garantisse a nossa união, né? Uhum. Eu sei, claro, não valia nada, porque é uma lei estrangeira, né, tal. Mas é uma coisa assim pessoal, né? Eu achava que era necessário e tudo. Então, nós vencemos tudo, né? E depois, quando veio o divórcio no Brasil, nós casamos de novo aqui. Vocês tiveram... Já neste apartamento aqui, já casamos de novo. Vocês tiveram Os filhos já eram grandes. Uhum. Vocês casaram de novo quando? Em 78, quando veio o divórcio. 78, quando veio o divórcio, vocês casaram. Em seguida, Como é que é a relação em família quando se diverge no emprego, no local de trabalho? Bom, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diverge lá, mas em família está a consonância. Não. E mesmo a gente tinha opiniões diferentes, é claro, né? Em casa, claro assim, que sim, claro. Mas isso era apenas uma discussão. Mas era gostoso. É, claro, né? Porque, inclusive, eu, por exemplo, aprendia muito com ele, né? A função de juiz, eu acho que é muito própria para a mulher. Por que, doutora Alcina? Porque é uma função tranquila, né? Depois a mulher tem a sensibilidade, assim, sabe, para
para sentir, por exemplo, né, as partes e tudo, o próprio processo. Tem muita subjetividade. Tem, no processo também. tem. E a mulher tem, assim, essa agudeza, essa sensibilidade, assim, que eu acho que é muito bom para decidir isso também, né? Eu sempre me senti muito bem na função. Nunca tive problema nenhum. Causava um pouco de estranheza, né? Quando a gente entrava, por exemplo, sentava no lugar do juiz e tudo, né? Sempre causava, assim, sabe? As pessoas... Porque eram poucas mulheres? Porque eram poucas mulheres. De advogada também? Não, de advogada até ainda tinha um pouco mais, mas de juiz não, né? Tanto é que numa audiência, né? Parece que foi na junta de Novo Hamburgo, que eu presidi a junta. Depois, quando acabou a sessão, o reclamante foi se queixar, não sei para quem, para o advogado e tudo assim. Mas o que aquela mulher estava fazendo lá, sentada? Porque ela só falava e falava e eu não entendia nada, né? Eu não sei o que ela estava fazendo lá. E os outros não diziam nada. Tinha 2 homens do lado dela, mas nenhum falava. Agora tu vê o que ele entendia do processo do trabalho. Para tu ver como causava estranheza o fato da junta ser presidida por uma mulher, né? A senhora acha calmo uma junta onde existe um conflito? Eu acho. Um conflito tem que existir sempre, né? Mas eu sempre achei tudo tranquilo, né? Mesmo porque a gente, na posição de presidente, né? A gente decide, né? Bate o martelo lá e tem que obedecer, né? A senhora nunca deu voto de prisão? Não, isso não. Nunca precisei. Mas também ninguém abusava comigo, né? Sim, a mulher levou anos para conquistar um lugar ao sol, né? Um lugar, pelo menos, mais ou menos equivalente ao do homem, né? Porque até hoje ainda há uma certa diferença, Sim. né? Até hoje, né? Mas, em todo caso, hoje os direitos são os mesmos, né? Digamos que em lei... Avançamos muito, né? Eu acho que sim. Alguns homens reclamam que as mulheres lutaram muito, avançaram muito, estão muito ávidas por poder. O que a senhora acha disso? Não acho tanto. Eu acho que elas lutam por aquilo que eles já tinham conquistado, né? Por ter o mesmo lugar, né? Por ter as mesmas condições de vida, enfim, de crescer, de fazer a sua vida independente, né? Bom, daí a tese vitoriosa foi essa do preposto, apresentou o preposto, não precisa. Claro. A sua voto vencida tá. Belíssima essa. Ó, o ora impetrante havia exigido o depoimento pessoal do reclamante, embora este último seja um pobre homem portador de câncer em estado adiantado e que se encontra hospitalizado. É um tratamento contraditório, né? Porque é discriminatório. Discriminatório, exatamente. Porque, tu vê, quanto ao reclamante que estava num estado desses, né, numa doença gravíssima dessas, né, exigiu depoimento pessoal e o reclamado pôde se fazer representar por um preposto, né? Então, nesse ementário jurisprudência, tem esses 2 votos vencidos numa mesma sessão. É interessante, né? E será que era tão importante, não me lembro bem do caso, né? Ouvir o depoimento pessoal da parte nesse caso, né? Porque isso aí me parece, já tendo em vista a gravidade da doença do reclamante, não sei bem o que se discutia nos autos, mas acho que não era um caso assim em que fosse imprescindível o depoimento do reclamante. E realmente essa decisão aí, não aceitando o depoimento do empregado,
nessas condições, é um pouco insensível, né? Tem que considerar também o estado em que se encontrava esse empregado, né? Com uma doença gravíssima desta. Mas vocês perderam, eram votos vencidos. Perdemos, pois é. Nós temos um processo lá no memorial que é uma costureira da indústria de calçados, a Terécia, que reclama contra uma fábrica de calçados. E se bem me lembro, a prova foi um pouco contraditória, né? Porque ela primeiro foi suspensa, né? Umas 2 ou 3 vezes, né? Ela foi suspensa. Ela foi suspensa porque ela tomou umas atitudes assim um tanto agressivas, né? E aí eu acho que aí estava, quer dizer, foram justas as suspensões, porque houve realmente indisciplina, né? Agora, depois, quanto ao resto, né, ela realmente, ela tinha aquele problema sério, né? Ela tinha o filho, ela estava fraca, ela tinha que amamentar o filho, e a empresa não dava condições para ela de amamentar o filho em casa, ou pelo menos fora do local de trabalho, né? E a empresa não permitiu isso e despediu, né? Quer dizer, não é possível, ela tinha que amamentar o filho, porque era uma necessidade da criança, né? Então, aí eu acho que realmente a empresa agiu com muito rigor e não se justificava uma despedida, né? Permaneceu a dúvida, né? E aí, então, é que entra justamente essa parte do juiz decidir a favor da parte mais fraca. O promísero significa a parte mais fraca. Essa expressão não significa que essa empregada fosse uma miserável. Ela era uma mulher que trabalhava, que ganhava o seu sustento e tudo, né? Não é um miserável, porque o empregado não é um miserável, né? Mas é a parte fraca do processo, né? E é isso que o direito do trabalho procura proteger, né? Eu encarei, eu apliquei essa expressão com esse sentido, de significar que é a parte mais fraca, né? Mas hoje em dia 60% não sei se bem 60%, que eu não tenho aqui os dados estatísticos, mas uma parte muito assustadora da população brasileira de trabalhadores está no mercado informal. Infelizmente, é assim. Aliás, isso sempre existiu, né? Sempre existiu, mas isso torna realmente o empregado uma situação bem desfavorecida, né? Porque quando ele não pode reclamar, né? Para reclamar e provar que trabalhava e tudo, sem ter a carteira e tudo, já fica necessitando fazer uma prova muito mais ampla, né? Realmente, isso aí é uma coisa que prejudica muito o empregado, né? Empregado, o trabalhador, enfim, né? A senhora acha que em que medida a religião, a política, podem influenciar o olhar do juiz sobre o fato? Ou um time de futebol, sei lá. Mas aí é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que aí pode influenciar conforme o juiz se deixa influenciar, né? Eu acho que não é questão de que isso possa influenciar numa decisão judicial. A atividade como juiz deve estar acima de qualquer influência, tanto política como religiosa, né? Deve se ater unicamente a interpretação, vamos dizer, de lei, a situações de fato, nunca em razão de religião ou de política. A função de juiz é muito mais dignificante do que isso. Muito mais perene. Claro, né? O que eu posso dizer é que a minha vida como juiz assim foi muito feliz e muito recompensada, né? Eu sempre tive muita satisfação em exercer a profissão, né? E acho que é uma profissão belíssima, né? E que exige da mulher assim uma grande sensibilidade, né? Porque embora a juíza sempre tenha que se nortear e decidir de acordo com a lei, ela não pode esquecer a sensibilidade e o caráter humano, né, que sempre se revela em qualquer situação que a gente julgue, né? Então, eu acho que essas duas coisas devem estar sempre presentes nas decisões. Esse foi realmente o que eu sempre procurei nortear a minha vida como juiz.
Aqui eu tive o Toquinho, que era um pretinho, um pudelzinho preto, né? Esse é a minha paixão. Agora eu tenho uns vagabundos lá na chácara, sabe? Mas eu adoro. Tenho 2 pretas, mais um boxer, mais uma outra lanuda e mais a Pinóia. A Pinóia é uma cachorrinha que a Helena, minha filha, achou bem pequenininha lá em Viamão, assim, no meio do barro e tudo. E a minha filha é a maior cachorreira do mundo, né? Aí pegou e quando ela trouxe aqui para casa, o Jorge disse assim, mas isto é uma Pinóia. E ficou com o nome de Pinóia.